Capítulo 17. Talvez seja do tempo, pensou Paige, fatigada. Lá fora estava frio e escuro e caía uma chuva cinzenta que deprimia os espíritos. O dia dela tinha começado às 6 horas da manhã e estava repleto de problemas constantes. O hospital parecia estar cheio de SM e SOS e todos se queixavam ao mesmo tempo. As enfermeiras estavam mal-humoradas e desatentas, tiraram sangue de pacientes errados, perderam radiografias que eram urgentes e responderam rudemente aos pacientes. Além disso, havia falta de pessoal, devido a uma epidemia de gripe. Era um daqueles dias. A única coisa boa foi a chamada telefônica de Jason Curtis. Olá, disse alegremente. Achei que devia telefonar para você para saber como vão todos os nossos pacientes. Sobrevivem. Há alguma possibilidade para o nosso almoço? Paige riu. Que almoço? Se tiver sorte, poderei comer um sanduíche por volta das 4 da tarde. Isto aqui está bastante agitado. Está bem. Não vou te empatar mais. Posso ligar mais tarde? Está bem. Não há nada de mal nisso. Adeus. Paige trabalhou até a meia-noite sem descansar um só momento. E quando por fim teve sossego, estava demasiado cansada para se mexer. Pensou em ficar no hospital e dormir no quarto dos médicos de plantão, mas era tentadora a lembrança da sua própria cama acolhedora. Mudou de roupa e dirigiu seu elevador. O Dr. Patterson foi ter com ela. Meu Deus, disse. Onde está o gato que a encurralou? Paige forçou um sorriso. Tenho um aspecto tão ruim assim? Pior, sorriu Patterson. Vai para casa agora? Paige abanou a cabeça. Tem sorte, eu entrei agora. O elevador chegou. Paige manteve-se ali meio dormindo. Patterson disse com suavidade. Paige? Ela deu um salto. Sim? Vai conseguir chegar em casa? Claro, murmurou Paige. E quando lá chegar, vou dormir 24 horas seguidas. Dirigiu-se ao estacionamento e entrou no carro. Manteve-se algum tempo sentada, inerte, pois estava demasiado cansada para ligar a ignição. Não posso dormir aqui, vou dormir em casa. Paige saiu do estacionamento e dirigiu-se ao apartamento. Não percebeu que estava conduzindo desordenadamente, até um condutor lhe gritar. Ei, sai da estrada, bêbada! Procurou concentrar-se. Não posso adormecer, não posso adormecer. Ligou o rádio e subiu o volume. Quando chegou ao edifício, manteve-se muito tempo sentada no carro, até retomar forças suficientes para subir. Cat e Honey estavam deitadas, dormindo. Paige olhou para o relógio da mesa de cabeceira, 1 da manhã. Entrou no quarto e começou a despir-se, mas o esforço era excessivo para ela. Deixou-se cair na cama, vestida, e num instante dormia profundamente. Foi acordada pela campainha insistente de um telefone que parecia estar num planeta muito distante. Paige procurou continuar dormindo, mas a campainha parecia agulhas a penetrarem no cérebro. Ainda tonta, sentou-se e levantou o telefone. Tá? Doutora Taylor? Sim, a voz era apenas um murmúrio. O Dr. Barker quer que o venha assistir na sala de operações 4, Stat. Paige engoliu em seco. Deve haver algum engano, murmurou. Acabei de sair do plantão. Sala de operações 4. Ele está à espera. E a linha caiu. Ainda tonta, Paige sentou-se na borda da cama com a mente nublada pelo sono. Olhou para o relógio da mesa de cabeceira. 4h15. Por que é que o Dr. Barker a chamava ao meio da noite? Havia apenas uma resposta.
Tinha acontecido algo a um dos seus pacientes. Paige enfiou-se no banheiro e lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho e pensou: meu Deus, parece que tenho 80 anos. 10 minutos mais tarde, Paige dirigia-se ao hospital. Ainda estava meio dormindo quando apanhou o elevador até o quarto andar para ir à SO4. Entrou no vestiário e mudou de roupa. Depois desinfetou-se e entrou na sala de operações. Estavam 3 enfermeiras e um residente, assistindo o Dr. Barker. Este levantou a cabeça quando Paige entrou e gritou: por amor de Deus, vestiu uma bata do hospital. Ninguém lhe informou que deve vestir roupa desinfetada numa sala de operações? Paige ficou abismada, totalmente desperta, de olhos esbugalhados. Escute-me, disse, furiosa. É suposto estar fora de plantão. Vim lhe fazer um favor, eu não... Não discuta comigo, disse o Dr. Barker bruscamente. Chegue aqui e segure neste retrator. Paige aproximou-se da mesa de operações e olhou para baixo. Não era seu o paciente que ali se encontrava, era um estranho. Barker não tinha motivos para me chamar. Está tentando obrigar-me a deixar o hospital. Bem, raios o partam-se saio. Deu-lhe um olhar de ódio, pegou no retrator e começou a trabalhar. Tratava-se de uma operação urgente de enxerto de bypass na artéria coronária. A incisão cutânea já tinha sido feita no centro do tórax até o externo, o qual fora separado ao meio com uma serra elétrica. O coração e principais vasos sanguíneos estavam expostos. Paige inseriu o retrator metálico entre os lados cortados do externo, obrigando-os a afastarem-se. Viu como o Dr. Barker abria habilmente o saco pericárdico, expondo o coração. Ele apontou para as artérias coronárias. Aqui está o problema, disse Barker. Vamos fazer um enxerto. Já tinha retirado um longo pedaço de veia de uma perna. Costurou uma das extremidades à artéria principal, que sai do coração. Ligou a outra a uma das artérias coronárias para além da área obstruída, enviando o sangue através do enxerto e desviando-o da obstrução. Paige via um mestre a trabalhar. Se pelo menos não fosse tão filho da mãe. Quando chegou ao fim, Paige estava apenas meio consciente. Assim que a incisão foi costurada, Dr. Barker virou-se para o pessoal e disse: quero agradecer a todos vocês. Não olhou para Paige. Esta cambaleou para fora da sala sem dizer uma palavra e dirigiu-se ao gabinete do Dr. Benjamin Wallace. Wallace acabava de chegar. Parece exausta, disse. Devia ir descansar. Paige respirou fundo para controlar a fúria. Quero ser transferida para outra equipe cirúrgica. Wallace estudou-a por momentos. A senhora foi designada para assistir o Dr. Barker, certo? Certo. Qual é o problema? Pergunte a ele. Ele me odeia. Só ficará satisfeito quando me vir daqui para fora. Assistirei qualquer outro médico, qualquer um. Terei uma conversa com ele, respondeu Wallace. Obrigada. Paige deu meia volta e saiu do gabinete. É melhor que me afastem dele. Se eu vir de novo, eu o mato. Paige foi para casa e dormiu 12 horas seguidas. Acordou com a sensação de que tinha acontecido algo maravilhoso e depois lembrou-se. Nunca mais tornarei a ver a besta. Conduziu até o hospital assobiando. Quando Paige percorreu o corredor, um empregado aproximou-se dela. Doutora Taylor? Sim, o Dr. Wallace quer vê-la no gabinete. Obrigada, agradeceu Paige. Tentou imaginar quem seria o novo cirurgião-chefe. Qualquer um seria um melhoramento, pensou. Entrou no gabinete de Benjamin Wallace. Bem, tem um aspecto muito melhor, Paige. Obrigada, sinto-me muito melhor. E era verdade. Sentia-se ótima, com uma enorme sensação de alívio. Falei com o Dr. Barker. Paige sorriu.
Obrigada, agradeço sinceramente. Ele não a libera. O sorriso desapareceu. O quê? Diz que foi designada para a equipe dele e por isso terá de permanecer lá. Não conseguia acreditar no que ouvia. Mas por quê? Ela sabia a resposta. O sádico filho da mãe precisava de um bode expiatório, de alguém a quem humilhar. Não vou ficar impávida e serena. O Dr. Wallace afirmou com tristeza e lamento, mas não tem outra escolha possível, a não ser que queira deixar o hospital. Quer pensar nisso? Paige não precisava pensar, não. Não ia deixar que Dr. Barker a obrigasse a desistir. Este era o plano dele, não. Repetiu lentamente, eu fico. Muito bem, então é um assunto resolvido. Não por muito tempo, pensou ela. Hei de descobrir uma maneira de o fazer pagar por isto. No vestiário dos médicos, Ken Mallory preparava-se a iniciar a ronda. Entrou o Dr. Grant e 3 outros. Eis o nosso homem, disse Grant. Como vai, Ken? Bem, respondeu Mallory. Grant voltou-se para os outros. Não tem ar de ter estado em cima de alguém, tem? E voltando-se de novo para Mallory. Espero que tenha o nosso dinheiro de lado. Estou pensando em comprar um carro pequeno. Um outro médico acrescentou. Eu vou comprar roupas novas. Mallory abanou piedosamente a cabeça. Eu não contaria com isso, seus palermas. Preparem-se para me pagar. Grant estudou-o e perguntou: o que quer dizer? Se ela é lésbica, eu sou eunuco. Ela é a maior vagabunda que eu conheci. Na outra noite quase tive de a afastar de mim. Os homens olharam uns para os outros preocupados. Mas já esteve na cama? A única razão por que não o fiz, meus amigos, foi porque fomos interrompidos a caminho do quarto. Vou sair com ela sábado à noite e é assunto resolvido. Mallory acabou de se vestir. Agora, cavalheiros, se me permitem. 1 hora mais tarde, Grant encontrou-se com Cat no corredor. Tenho andado à sua procura, disse, parecia zangado. Alguma coisa errada? É, aquele filho da mãe do Mallory está tão seguro de si que diz a todos que vai conseguir levá-la para a cama no sábado à noite. Não se preocupe, disse Cat implacavelmente. Ele vai perder. Nesse sábado à noite, quando Ken Mallory foi buscar Cat, ela usava um vestido curto que acentuava o seu corpo voluptuoso. Está linda, disse com admiração. Colocou os braços à volta dele. Quero estar bonita para você, disse colando-se a ele. Meu Deus, ela quer mesmo. Quando Mallory falou, a voz soou rouca. Olha, Cat, tive uma ideia. Antes de irmos jantar, por que não vamos para o quarto? E ela tocava-lhe o rosto. Oh, querido, quem me dera podermos. Paige está em casa. Na verdade, a amiga estava no hospital trabalhando. Oh. Mas, depois do jantar, deixou que a sugestão parasse no ar. Sim, podíamos ir para a sua casa. Mallory abraçou-a e beijou-a. Que bela ideia! Levou-a ao Iron Horse, onde jantaram deliciosamente. Apesar de tudo, Cat estava divertindo-se muito. Ele era encantador, divertido e muito atraente. Parecia genuinamente interessado em saber tudo sobre ela. Sabia que a estava adulando, mas o olhar fazia com que os elogios parecessem reais. Se eu não soubesse bem. Mallory mal tocou na comida, só conseguia pensar. Dentro de 2 horas ganharei $10.000. Dentro de 1 hora ganharei $10.000. Dentro de 30 minutos terminaram o café. Está pronta? Perguntou Mallory. Cat pousou a mão sobre a dele. Nem sabe como, querido. Vamos? Pegaram um táxi até o apartamento de Mallory. Estou louco por você, murmurou ele. Nunca conheci ninguém como você. E ela lembrou-se de Grant. Está tão seguro de si que diz que
Está tão seguro de si que diz que vai levá-la para a cama no sábado à noite. Quando chegaram ao apartamento, Mallory pagou ao taxista e conduziu Cat até o elevador. Teve a sensação de que este nunca mais chegava ao seu apartamento. Abriu a porta e disse impacientemente: "Chegamos." Cat entrou. Era um apartamento de solteiro que necessitava desesperadamente do toque de uma mulher. "Oh, é bonito", suspirou Cat. Virou-se para Mallory. "É a sua pessoa." Ele sorriu. "Vou mostrar-lhe o nosso quarto, vou pôr música." Quando se aproximou da aparelhagem de som, Cat olhou para o relógio. A voz de Barbra Streisand encheu a sala. Mallory pegou na mão dela e disse: "Vamos, querida." "Espera um pouco", disse Cat, suavemente. Olhou confuso para ela. "Para quê?" "Quero apenas aproveitar este momento com você. Percebe, antes de... Por que não aproveitamos no quarto?" "Gostaria de beber qualquer coisa." "Beber?" Tentou esconder a impaciência. "Tem razão. O que prefere?" "Uma vodka com água tônica, por favor." Ele sorriu. "Acho que pode se arrumar", disse. Dirigindo-se ao pequeno bar e apressadamente preparou 2 bebidas. Cat olhou de novo para o relógio. Mallory regressou com as bebidas e entregou uma a Cat. "Aqui está, querida." Ergueu o copo. "Ao nosso encontro." "Ao nosso encontro", disse Cat, molhando os lábios na bebida. "Oh, meu Deus." Olhou para ela abismado. "Qual é o problema?" "Isto é vodka." "Foi o que pediu." "Pedi? Desculpa, detesto vodka." E afagou-lhe o rosto. "Posso beber um uísque com água gaseificada?" "Claro." Engoliu em seco e foi de novo até o bar para preparar outra bebida. Cat olhou outra vez para o relógio. Ken Mallory regressou. "Toma." "Obrigada, querido." Deu 2 goles. Mallory tirou-lhe o copo da mão e pousou na mesa. Colocou os braços em volta dela e abraçou-a com força, permitindo que ela sentisse que estava excitado. "Bem", disse Ken suavemente, "vamos fazer história?" "Oh, sim", disse Cat, "sim." Deixou-se conduzir até o quarto. "Consegui", regozijou-se Mallory. "Consegui. Aqui vão as muralhas de Jericó." Voltou-se para Cat. "Dispa-se, querida." "Dispa-se? Você primeiro, querido. Quero ver você se despir, isso me excita." "Sim? Bom, está bem." Enquanto Cat ficou olhando-o, Mallory tirou lentamente a roupa, primeiro o casaco, depois a camisa e a gravata, a seguir os sapatos e as meias e por fim as calças. Possuía a figura típica de um atleta. "Isso te excita, querida?" "Ah, sim, agora fique nu." Lentamente, Mallory deixou cair a cueca no chão. "Que beleza", disse Cat. "Agora é sua vez, certo?" E nesse momento o bip de Cat começou a tocar. Mallory ficou espantado. "Que raio!" "Estão me chamando", disse Cat. "Posso usar seu telefone?" "Agora?" "Sim, deve ser uma urgência." "Agora? Isso não pode esperar." "Querido, conhece bem as regras." "Mas..." Sob o olhar de Mallory, Cat aproximou-se do telefone e discou um número. "Doutora Hunter", calou-se. "Verdade?" "Claro. Já estou indo para aí." Mallory olhava para ela estupefato. "O que é que se passa?" "Tenho de ir ao hospital, meu anjo." "Agora?" "Sim. Um dos meus pacientes está morrendo." "Ele não pode esperar até..." "Desculpe, faremos isto uma outra noite." Ken Mallory permaneceu ali completamente nu, vendo Cat deixar seu apartamento, e quando a porta se fechou, pegou no copo dela e atirou contra a parede. Quando Cat voltou ao apartamento, Paige e Honey estavam ansiosas à sua espera. "Como é que correu?" perguntou Paige. "Cheguei a tempo?" Cat deu uma gargalhada. "Chegou na hora H."
Começou a descrever a noite. Quando chegou ao momento referente a Mallory, todo nu no quarto, desataram a rir até as lágrimas. Cat teve a tentação de lhes contar que realmente gostara de Ken Mallory, mas sentiu que seria uma tolice, afinal ele só tinha saído com ela para ganhar uma aposta. Por qualquer razão, Paige pareceu ter percebido o que Cat estava sentindo. Tenha cuidado com ele, Cat. Cat sorriu. Não se preocupe, mas admito que se não tivesse sabido da aposta, ele é venenoso, mas o seu veneno é agradável. Quando vai voltar a vê-lo? Perguntou Honey. Vou dar-lhe uma semana para acalmar os ânimos. Paige a estudou e perguntou a ele ou a você? A limusine preta de Dineto esperava por Cat à frente do hospital. Desta vez o Sombra estava sozinho. Cat desejou que Rino lá estivesse. Havia algo no Sombra que a deixava petrificada. Nunca sorria e raramente falava, mas transpirava perigo. Entre, disse quando Cat se aproximou do carro. Olhe, disse Cat indignada, diga ao Sr. Dineto que ele não pode me dar ordens. Não trabalho para ele. Só porque lhe fiz o favor uma vez. Entre. Pode dizer-lhe isto pessoalmente. Cat hesitou. Seria fácil afastar-se e não se envolver mais. Mas até que ponto isso iria afetar Mike? Cat entrou no carro. Desta vez a vítima tinha sido muito espancada e chicoteada com uma corrente. Lou Dineto estava ali com ele. Cat olhou para o paciente e disse: tem de o levar imediatamente para o hospital. Cat, disse Dineto, você tem que tratá-lo aqui. Por quê? Perguntou Cat, mas sabia a resposta. E isso a deixava aterrorizada. Capítulo 18. Era um daqueles belos dias de São Francisco, em que corria magia no ar. O vento noturno tinha afastado as nuvens de chuva, produzindo uma bonita e radiosa manhã de domingo. Jason tinha combinado ir buscar Paige no apartamento. Quando lá chegou, ficou surpreendido ao perceber o quanto ficara satisfeita de o ver. Bom dia, disse Jason. Você está linda. Obrigada. O que gostaria de fazer hoje? Paige respondeu. A cidade é sua. Você indica, eu sigo. De acordo. Se não se importa, pediu Paige, gostaria de fazer uma breve parada no hospital. Pensei que hoje fosse seu dia de folga. E mas há um paciente que me deixa preocupada. Não há problemas. Jason levou-a ao hospital. Não me demoro, prometeu Paige quando saiu do carro. Fico aqui, à sua espera. Paige dirigiu-se ao terceiro andar e entrou no quarto de Jimmy Ford. Ainda estava em coma, ligado a uma série de tubos que o alimentavam por via intravenosa. Estava também com uma enfermeira. Levantou a cabeça quando Paige entrou. Bom dia, doutora Taylor. Bom dia. Paige aproximou-se da cabeceira da cama. Houve alguma alteração? Até agora nenhuma. Paige tomou a pulsação de Jimmy e escutou os batimentos cardíacos. Já passaram várias semanas, disse a enfermeira. Isto está mal, não está? Ele vai sair do coma, disse Paige com firmeza. Voltou-se para o vulto inconsciente que estava na cama e disse em voz alta: Você me ouve? Vai ficar bom. Não houve reação. Fechou os olhos por momentos e rezou baixinho. Dê-me imediatamente um sinal se houver alguma chance. Sim, doutora. Ele não vai morrer, pensou Paige. Não o deixarei morrer. Jason saiu do carro quando viu Paige aproximar-se. Está tudo bem? Não havia motivo para o incomodar com seus problemas. Tudo bem, respondeu Paige. Hoje vamos fazer de conta que somos verdadeiros turistas, disse Jason. Existe uma lei estatal que diz que todos os tours têm de começar no Fisherman's Wharf. Paige sorriu. Não devemos ir contra a lei.
Fisherman's Wharf era como um carnaval ao ar livre. Estava repleto de artistas de rua que trabalhavam a todo gás. Havia mímicos, palhaços, dançarinos e músicos. Os vendedores ambulantes vendiam caldeirões fumegantes de caranguejos Dungeness e ensopado de marisco com pão fresco. Não há lugar como este em todo o mundo, disse Jason calorosamente. Paige emocionou-se com o entusiasmo dele. Já tinha estado no Fisherman's Wharf e na maioria dos outros lugares turísticos de São Francisco, mas não queria estragar a alegria dele. Já andou de trem elétrico? Perguntou Jason. Não, não desde a semana passada. Não tem vivido. Anda daí. Foram até a Power Street e entraram num trem elétrico. Assim que começou a subir a rampa, Jason disse: Isto era conhecido por Halliday's Folly. Ele construiu em 1873 e aposto que disseram que não iria durar. Jason riu. Exato. Quando frequentei o colégio, trabalhava aos fins de semana como guia turístico. Tenho certeza que era bom. O melhor. Gostaria de ouvir alguns dos meus discursos? Gostaria muito. Jason adotou o tom nasalado de um guia turístico. Senhoras e senhores, para a vossa informação, a rua mais antiga de São Francisco é a Grand Avenue. A mais comprida é a Mission Street. Com 11 quilômetros de comprimento, a mais larga é a Van Ness Avenue, com 38 metros, e ficarão surpreendidos quando souberem que a mais estreita, The Forest Street, tem apenas 1,5 metro de largura. Exato, senhoras e senhores, 1,5 metro. A rua mais íngreme que podemos oferecer-lhes é a Fiber Street, com uma inclinação de 38%. Olhou para Paige e sorriu. Estou espantado por ainda me lembrar de tudo isso. Quando desceram do trem elétrico, Paige olhou para Jason e sorriu. Onde vamos a seguir? Vamos dar um passeio de carruagem. 10 minutos mais tarde, estavam sentados numa carruagem puxada a cavalo, que os transportou desde Fisherman's Wharf a Ghirardelli Square e a North Beat. Durante o trajeto, Jason indicou os lugares de maior interesse e Paige ficou admirada consigo própria por estar se divertindo tanto. Não se deixe levar. Subiram a Coit Tower para verem a cidade de cima. Enquanto subiam, Jason perguntou: Você está com fome? O ar puro fez Paige sentir muita fome. Sim, ainda bem. Vou te levar a um dos melhores restaurantes chineses do mundo, Tommy Toys. Paige já tinha ouvido o pessoal do hospital falar dele. A refeição acabou por ser um banquete. Começaram com pedaços de lagosta e molho picante e sopa de marisco agridoce. A seguir comeram bifes de frango com purê de ervilha e nozes, vitela com molho Szechuan e arroz frito de 4 sabores. Como sobremesa, mousse de pêssego. A comida estava maravilhosa. Você vem aqui muitas vezes? Perguntou Paige. Sempre que posso. Havia uma qualidade juvenil em Jason que Paige achou muito atraente. Me diz, pediu Paige, você quis desde sempre ser arquiteto? Não tive outra escolha, respondeu Jason sorrindo. Os meus primeiros brinquedos foram conjuntos Erector. É tão bom sonhar com alguma coisa e depois ver esse sonho transformar-se em cimento, tijolos e pedras e erguer-se para o céu, para fazer parte da cidade onde você vive. Vou te construir o Taj Mahal, não importa o tempo que levar. Sou um dos sortudos, Paige.
pois passo a vida fazendo aquilo que gosto. Quem foi que disse que grande parte das pessoas vivem uma vida de desespero abafado? Faz-me lembrar muitos dos meus pacientes, pensou Paige. Não existe mais nada que queira fazer, nem nenhum outro lugar onde queira viver. Esta é uma cidade fabulosa. A voz estava cheia de entusiasmo. Tem tudo o que uma pessoa pode querer, nunca me canso dela. Paige o estudou por um momento, divertindo-se com o entusiasmo dele. Nunca se casou? Jason encolheu os ombros uma vez. Éramos ambos demasiado jovens, não durou, lamento. Você não tem de lamentar. Ela casou-se com um fabricante muito rico de carne enlatada. Você já foi casada? Também vou ser médico quando crescer. Havemos de nos casar e trabalharemos juntos. Não. Fizeram um passeio de barco pela Bahia, passando sob a Golden Gate e a Bay Bridge. Jason assumiu de novo a voz de guia turístico. E ali está, senhoras e senhores, a prisão de Alcatraz, antiga residência de alguns dos criminosos mais abomináveis do mundo, Machine Gun Kelly, Al Capone e Robert Stroud, mais conhecido por Birdman. Alcatraz significa pelicano em espanhol. Originariamente chamava-se Isla de los Alcatraces, nome dos pássaros que constituíam os únicos habitantes. Sabe por que tinham diariamente banho quente para os prisioneiros? Não. Para que não se habituassem à água fria da Bahia quando tentavam fugir. Isso é verdade? Perguntou Paige. Alguma vez já menti para você? A tarde estava quase no fim quando Jason disse: Já foi ao No Valley? Não, disse Paige. Gostaria de lhe mostrar. Antigamente eram quintas e riachos. Agora está cheio de casas vitorianas, de cores vivas e jardins. As casas são muito velhas, pois foi praticamente a única zona que sobreviveu ao terremoto de 1906. Parece bonito. Jason hesitou. Vivo lá. Quer ir lá? Ele reparou na reação de Paige. Paige, estou apaixonado por você. Nós mal nos conhecemos. Como você pode? Soube, desde o momento em que você disse, não sabe que é suposto vestir uma bata branca durante as rondas? Foi nesse momento que me apaixonei por você. Jason, acredito firmemente no amor à primeira vista. O meu avô viu a minha avó andando de bicicleta no parque e a seguiu. Casaram-se 3 meses depois. Viveram juntos durante 50 anos até ele morrer. O meu pai viu a minha mãe atravessando uma rua e soube que seria a sua mulher. Estão casados há 45 anos. Como vê, é um mal de família. Eu quero me casar com você. Tinha chegado o momento da verdade. Paige olhou para Jason e pensou, é o primeiro homem por quem me sinto atraída desde Alfred. É adorável, inteligente, genuíno. É tudo o que uma mulher pode desejar em um homem. Meu Deus, o que se passa comigo? Estou presa a um fantasma. No entanto, bem no íntimo, ainda tinha a sensação de que um dia Alfred iria voltar para ela. Olhou para Jason e tomou uma decisão. Jason. Nesse momento, o bip de Paige começou a tocar. Paige, tenho de encontrar um telefone. 2 minutos mais tarde, falava com o hospital. Jason viu o rosto de Paige empalidecer. Gritava para o telefone, não, decididamente não. Diga-lhes que vou já para aí. E desligou. O que aconteceu? O que se passa?
perguntou Jason. Voltou-se para ele com os olhos cheios de lágrimas. É Jimmy Ford, meu paciente. Vão desligar a máquina, vão deixá-lo morrer. Quando Paige chegou ao quarto de Jimmy Ford, havia 3 pessoas além do paciente deitado em coma. George England, Benjamin Wallace e um advogado, Sylvester Demon. O que é que se passa aqui? Perguntou Paige. Benjamin Wallace respondeu. Na reunião da Comissão de Ética Hospitalar desta manhã, foi decidido que Jimmy Ford não tem salvação. Decidimos retirar. Não, disse Paige, não podem. Eu sou a médica dele. Digo que ele tem chance de sair do coma. Não vamos deixá-lo morrer. Sylvester Demon interviu. Não cabe a você tomar esta decisão, doutora. Paige olhou para ele com ar de desafio. Quem é o senhor? Sou o advogado da família. Puxou um documento e entregou-o a Paige. Este é o testamento de Jimmy Ford. Ele sublinha que, se sofrer de um trauma perigoso, não quer ser mantido vivo através de meios mecânicos. Mas eu tenho controlado o estado dele, implorou Paige. Está estável desde as semanas. Pode sair do coma a qualquer momento. Garante isso? Perguntou Damon. Não, mas então terá de fazer o que foi ordenado, doutora. Paige olhou para Jimmy. Não, terão de esperar um pouco mais, o advogado disse persuasivamente. Doutora, tenho certeza que manter os pacientes aqui o mais possível beneficia o hospital. Mas a família não tem meios para pagar durante mais tempo as despesas hospitalares. Ordeno-lhe agora que desligue a máquina. Só mais 1 ou 2 dias, pediu Paige desesperada. E tenho certeza de que não, disse Damon firmemente. Hoje. George England voltou-se para Paige. Lamento, mas parece que não temos outra alternativa. Obrigado, doutor, disse o advogado. Tenho a certeza de que cumprirá o seu dever. Vou comunicar à família que isto será feito imediatamente, para que possam começar a tratar dos preparativos para o funeral. Voltou-se para Benjamin Wallace. Obrigado pela sua cooperação. Bom dia. Viram-no abandonar o quarto. Não podemos fazer isto a Jimmy, protestou Paige. O Dr. Wallace aclarou a voz. Paige, e se o tirarmos daqui e o escondermos em outro quarto? Deve haver alguma coisa que deixamos escapar, algo que... Benjamin Wallace disse, isto não é um pedido, é uma ordem. Virou-se para George England. Quer ser o senhor? Não, disse Paige, eu o faço. Muito bem. Se não se importam, gostaria de ficar a sós com ele. George England apertou-lhe o braço. Lamento, Paige, eu sei. Paige viu os 2 homens abandonarem o quarto. Ficou sozinha com o rapaz inconsciente. Olhou para a máquina que o mantinha vivo e para os tubos que alimentavam seu corpo. Era tão simples desligar a máquina e acabar com uma vida. Mas ele tinha tido sonhos tão lindos, experiências tão boas. Um dia serei médico. Quero ser como a senhora. Sabia que vou me casar? O nome dela é Betsy. Vamos ter meia dúzia de filhos. A primeira menina irá se chamar Paige. Tinha tanto por que viver. Paige permaneceu ali olhando para ele, as lágrimas a correrem pelo rosto.
Maldito seja, disse. Não é um lutador. Agora estava exaltada. O que aconteceu aos seus sonhos? Pensei que quisesse ser médico. Responda-me. Está ouvindo? Abre os olhos. Olhou para a figura pálida. Não havia reação. Desculpe, disse Paige. Peço 1000 desculpas. Ajoelhou-se para lhe dar um beijo na face. E quando lentamente se endireitou, estava olhando para os seus olhos abertos. Jimmy! Jimmy! Ele pestanejou e tornou a fechar os olhos. Paige apertou-lhe a mão, inclinou-se para a frente e disse entre os soluços: Jimmy, você sabe daquela sobre o paciente que era alimentado por via intravenosa? Pediu ao médico uma garrafa extra. Tinha um convidado para o almoço.